Está lá no computador. Ah, sim. Ixi, a introdução é enorme. É, enorme. Vamos ver o que ele está falando, né? Vamos com calma. É. Oi, gente. Dos dois. Boa noite, Oi. boa noite. Oi, Celim, boa noite. Tem que ligar ela. Boa noite, Dilson, Renata. Boa noite, Generosa. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês. A Lulu. Ô, Generosa, aqui, na edição mais moderna da Edicel, tem uma apresentação. Eu acho que a gente devia ler essa apresentação, que ela conta muito bem a história da Revista Espírita. Então, isso, ótimo. Isso eu acho que é bom para ler. O que você acha, Célio? Eu acho, certo. Eu acho que é importante. Também, muito importante. E a gente vai conhecer outra coisa, né? Porque um pouco da história, né, não faz mal para nós, né? Não, faz não. Tem apresentação e introdução, né? Isso mesmo. O da Edna também é assim? A minha da Edicel também. Ah, que beleza. Porque o meu é do Valtinho. O meu que está aqui é a apresentação da FEB, é essa mesmo, né? Vocês estão falando, não é? Ela é a mesma, né? Como é que começa, Célio? Na condição de uma das mais antigas e constantes divulgadoras das obras de Allan Kardec. Não, essa aqui começa diferente. A Federação Espírita tem a grata satisfação de iniciar com a publicação deste volume. É bem diferente, viu? Porque aqui fala que é a apresentação da FEB, por isso que eu já pedi. Tá. Porque se for uma outra editora, provavelmente vai ser uma outra apresentação. Com certeza. A minha é outra editora. O Walter está pedindo para falar que nós herdamos esses livros do nosso pai. Como é que é, Generosa? Eu não entendi. Que eles herdaram essas revistas do pai. Boa noite, amigos. Boa noite. Oi, meu bem, boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Oi, Liliane. Tudo jóia. Ô, Dilson, eu não sei se aqui, depois que a federação faz a propaganda dela, né? aí ele diz assim, logo na introdução com que abriu o primeiro número, ao referir-se à revista espírita, diz Allan Kardec, não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que põe o público a par do progresso dessa nova ciência. É isso aí que vocês têm aí? Não, é bem diferente, viu, Sérgio? Então... É bem diferente. É bem diferente. A sua qual editora? Edicel. E a minha é outra ainda. É igual. É igual a da Edicel, né? Da Liliane também, né, Liliane? A minha é outra, olha aqui, ó. Mas essa aí não é da FEB? Não, essa é da Edicel. Não, é esse, ó. Esse é da FEB. Não, o seu é FEB. O seu é FEB. Eu é esse, ó. Da Edna é da Edicel, da FEB, né? Não, Edicel. É o da Miriam e da FEB. Aqui, tá escrito aqui, ó, Edicel. Tá certo. A minha também é da Edicel. A capa. E igual da Ed. Não, então vocês leem aí o da Excel aí. Excel, né? Chama? Excel? Edicel. Editora. Bom, então, vou começar a ler depois aqui. Cultural Espírita. Depois alguém que quiser continuar. Não, meu é da Edicel.
Já fez a prece? Não. Tem que fazer a prece, né, Dilson? Tem. Lá está tendo, do mesmo jeito. Bom, então vamos fazer a prece, né? Deus Todo-Poderoso, Divino Mestre Jesus, os nossos amigos do espaço que vêm aqui hoje estudar conosco. Agradecemos por esse novo estudo que estamos iniciando. Sabemos que talvez não possamos terminá-lo com os nossos irmãos aqui na Terra. Mas podemos prometer que, se nos for permitido, se tivermos essa condição, aqueles que puderem acompanharão esse estudo de outra maneira e de outra forma. Pedimos que as bênçãos de Jesus sejam derramadas por toda a humanidade, por todos que daquela necessitam, e que os bons espíritos venham a nos assistir nesse estudo que agora iniciamos. Vamos pedir agora, através da oração que nosso Pai nos ensinou, que Jesus possa abençoar esse nosso encontro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, vou dar início à leitura e depois quem tiver pode continuar aí. Apresentação. A coleção da Revista Espírita é a mais prodigiosa fonte de informações sobre o Espiritismo e de instruções doutrinárias. Allan Kardec a indica no capítulo 3 do O Livro dos Médiuns como obra indispensável para o estudo da doutrina. Aconselha mesmo a seguinte ordem para esse estudo: o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Considera primeiro o livro indicado como mais simples introdução, os dois seguintes como fundamentais e a revista como obra complementar, no sentido exato da palavra, ou seja, destinada a completar o ensino básico de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns. Eis como ele se refere à Revista Espírita no trecho referido. Variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes e que representa de alguma maneira sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que daquelas obras, mas será mais proveitosa, sobretudo, mais compreensível a partir da leitura do Livro dos Espíritos. Então, o Kardec está nos explicando que a Revista Espírita é uma leitura complementar, né? Então, por isso que a gente não deve iniciar o estudo do Espiritismo pela Revista Espírita. Não é adequado, né? Adequado é realmente seguir a ordem, né? Então, a Revista Espírita, o Kardec mesmo falou que é uma obra complementar, né? Não é uma obra básica. Essa expressão de Kardec, e que representa de alguma maneira a sua aplicação, dá à Revista Espírita uma posição excepcional no conjunto da codificação. A de verdadeiro documentário, com um sentido ainda mais significativo e valioso, que é o de relatório científico e histórico. Aliás, o próprio Kardec escreveria mais tarde, como se pode ler em obras póstumas, no capítulo 10 da Constituição do Espiritismo. A revista foi até agora e não poderia deixar de ser uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Para seu intermédio é que todos os principais princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo.
Era, pois, necessário conservar seu caráter individual para que se estabelecesse a unidade. O codificador, portanto, é o primeiro a mostrar a importância da revista espírita no conjunto da codificação. Até agora, entretanto, essa obra era simples realidade bibliográfica, reservada ao conhecimento de alguns privilegiados que possuíam o original francês. É inacreditável que no Brasil, onde o Espiritismo encontrou, por assim dizer, o clima espiritual mais apropriado ao seu desenvolvimento, só agora a revista espírita seja colocada ao alcance do público, em tradução para a nossa língua. Kardec revela como visto que a revista foi o seu mais importante instrumento de pesquisa, verdadeira sonda para a captação das reações do público e, ao mesmo tempo, que instrumento de divulgação e defesa da doutrina. Mais que isso, porém, constitui uma espécie de laboratório em que as manifestações mediúnicas colhidas por todo o mundo eram examinadas à luz dos princípios do Livro dos Espíritos e controladas pelas experiências da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e pelas novas manifestações espirituais recebidas. É nas suas páginas que os atuais estudiosos da fenomenologia espírita encontrarão os elementos necessários à ampliação dos seus conhecimentos e a consequente formação de uma sólida cultura doutrinária. Todas as atuais questões surgidas no meio espírita a respeito e aspectos de pontos da doutrina serão elucidadas pelo estudo atencioso do gigantesco acervo dessa coleção. Ocorrências que de hoje aparecem novas e atribuem a alguns praticantes estudiosos do Espiritismo têm aqui os seus precedentes registrados, como as soluções já então oferecidas pelo admirável bom senso de Kardec, aliado às instruções constantes que recebia dos guias espirituais. Por isso, podemos afirmar que a publicação dessa coleção marca uma nova era do Espiritismo no Brasil e em todo o continente. Já não é possível a um espírita estudioso prescindir da leitura e dos exames dos 12 volumes dessa coleção. Allan Kardec, durante 11 anos e 4 meses de trabalho intensivo, ofereceu-nos ao vivo toda a história do Espiritismo, no processo de seu desenvolvimento e sua propagação no século XIX. Podemos acompanhar nessas páginas, passo a passo, o esforço ao mesmo tempo grandioso e minucioso de Kardec na construção metódica da doutrina e na estruturação do movimento espírita. A história do Espiritismo nos apresenta assim, como uma forma de vivência, se autofixou na escrita. Podemos senti-la revivê-la no registro preciso das reuniões, das pesquisas, das comunicações espirituais e dos trabalhos válidos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dos grupos familiares e dos centros espíritas, bem como das sociedades estrangeiras a ela ligadas. Nada se oculta ao leitor. Os problemas, as preocupações de Kardec, suas lutas dentro e fora do meio espírita, suas vitórias tranquilas, suas resistências à calúnia, à mentira e à difamação, sua fé inabalável, tudo isso palpita nessas páginas e nos dá a impressão que viveremos ao lado do codificador na sua época. Bom, então eu vou passar para a Renata para ela continuar aqui, porque é um pouco longo. Se vocês acharem que está um pouco excessivo, vocês podem falar aí, né? Todo mundo sinta à vontade. Numerosas questões apenas afloradas nos livros da codificação, que não podiam abranger tudo, nem tudo esmiuçar, são amplamente tratadas na revista, com todos os seus pormenores e exaustivamente analisadas. Problemas como os referentes à mediunidade curadora em seus vários aspectos, aos casos de obsessão e possessão, ao desenvolvimento mediúnico, aos métodos de trabalho prático e teórico, à legitimidade das comunicações,
e a prevenção das mistificações, que não são um problema espírita, mas humano, pois a mistificação está presente em todos os campos das atividades humanas na Terra. Das vidas sucessivas e das formas de reencarnação consciente e inconscientemente, neste e em outros mundos, da existência de espíritos não humanos que têm servido de arma para ataques de espiritualistas diversos contra o espiritismo, simplesmente por desconhecerem a posição doutrinária no assunto. São todos esclarecidos de maneira viva na revista, ou seja, por meio de exemplos e comunicação a respeito, além das análises de Kardec. Veja-se, no tocante a este último problema, as comunicações de espíritos que se apresentam como gênio das flores, anjos das crianças, os chamados elementares da teosofia e do ocultismo. Capítulo dos mais importantes, estreitamente ligado às pesquisas parapsicológicas atuais, é o das manifestações de pessoas vivas. Este capítulo se estende por toda a coleção, mediante relatos de fatos espontâneos e principalmente dos relatórios de pesquisas. Além dos relatórios, há um registro ao vivo das sessões da sociedade, em que se faziam evocações experimentais nesse campo. Registros minuciosos, com todas as perguntas e respostas, do diálogo entre Kardec e o espírito manifestante, e com todas as informações necessárias ao esclarecimento do assunto. A questão do animismo, sempre levantada contra o espiritismo, apesar das refutações magistrais e clássicas de Bolzano e Asakoff, foi assim resolvida em definitivo por Kardec. Muito antes do trabalho desses cientistas, é resolvida de maneira científica, por meio de trabalhos experimentais. É assim que não só o animismo, mas também os problemas do inconsciente, do automatismo psíquico, da escrita automática, das funções psíquicas, em todas as suas modalidades atuais e em outras ainda, do magnetismo e do hipnotismo, das relações psicossomáticas e outras mais, todos esses problemas são enfrentados de maneira científica nestas páginas e levada à devida solução. Os adversários honestos do Espiritismo encontram nesta coleção a possibilidade de conhecer amplamente a questão espírita, e temos a certeza de que muitos deles, após a leitura atenta destes volumes, poderão chegar às conclusões finais de Cesário Lombroso e Charles Richer, rendendo homenagem ao bom senso e ao critério científico de Kardec. Quanto aos adversários sistemáticos, sectários ou de má-fé, nada podemos esperar, senão a tentativa de desmerecer a grandeza da obra e a sua verdadeira significação na história do conhecimento. A propósito, a revista nos oferece ainda o exemplo das respostas de Kardec aos agressores do Espiritismo. Já naquela época, a situação era a mesma. Os adversários ignoravam o assunto. Kardec lhe mostra com bom senso e firmeza a fragilidade dos argumentos. Repele seus gracejos e suas ironias em nome da seriedade dos problemas em causa. Convida-o a estudar a doutrina, ou se aprofundarem mais nas próprias questões que levantaram, usando às vezes de energia, porém jamais esquecidos da caridade, que foi a bússola constante de sua vida e de todas as suas atividades. Há ainda um capítulo importante de psicologia, que se desenvolve nestes volumes, da natureza dos animais e de suas relações com os homens. As pesquisas psicológicas nesse campo foram bastante intensificadas no princípio de nosso século e hoje vão sendo enriquecidas com a contribuição das investigações parapsicológicas.
Nos Estados Unidos e na Rússia, particularmente, os parapsicológicos interagem pela verificação das funções psíquicas nos animais. O Espiritismo cuidou desse problema desde o início, como o atestam os trabalhos e as comunicações espirituais a respeito, publicados na revista. As comunicações do Espírito George, discutidas por Kardec, analisadas em seus diversos aspectos e submetidas a debate na sociedade, e vários fatos referentes à mediunidade nos animais, constituem um dos mais curiosos e bem atualizados capítulos dessa coleção, revelando ainda uma vez quanto o Espiritismo se antecipou aos problemas científicos dos nossos dias. A era espacial é outra prova dessa atualidade. Kardec a iniciou, não só no plano conceitual, firmando em O Livro dos Espíritos o princípio da pluralidade dos mundos habitados, que Camilo Flammarion posteriormente desenvolveu, com sua autoridade de astrônomo, no livro com esse título, mas também deu início às pesquisas a respeito. Não se servia de telescópio, mas de método. Suas sondas espaciais eram as próprias almas humanas e os espíritos comunicantes. Veja-se o magnífico desenho da casa de Mozart, em Júpiter, incluindo nesse primeiro volume da revista, e leia-se a análise sensata de Kardec. Quem recebeu o desenho foi o famoso autor teatral Victorien Sardou, médium que, entretanto, não sabia desenhar. Mas as comunicações espíritas sobre os mundos habitados, publicados nas sessões Palestras Familiares de Allan Kardec, são documentos ainda mais impressionantes. Até há pouco podia servir de tudo isso. Hoje, porém, que os mais céticos já admitem, tanto no mundo capitalista quanto no socialista, tanto entre espiritualista quanto materialista, a teoria espírita da diversidade das formas de vida nos diferentes planetas, e que as próprias religiões mais contrárias a ela também começam a aceitá-la. É evidente que as observações de Kardec a respeito assumam um novo aspecto. Assinala-se ainda que, no campo das pesquisas parapsicológicas, renovam-se em nossos dias as tentativas de comunicação interplanetária, por meio do mesmo instrumento usado por Kardec, o médium, pois as provas científicas da possibilidade da telepatia à distância imprevisíveis vieram reforçar a posição espírita neste campo. A história do espiritismo, ainda não escrita de maneira sistemática, apesar de algumas contribuições pioneiras, como a de Conan Doyle, revela-nos aspectos novos nessa coleção. Kardec estabelece as duplas ligações do espiritismo com o cristianismo, de um lado, e com o druidismo de outro, e prova que antes das ocorrências espíritas de Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, já se realizavam sessões espíritas na França, como as de Charles Renard, em Rambouillet, que o levaram a considerar. É de nosso conhecimento que muitas pessoas ocupavam-se de comunicações espíritas, muito antes do aparecimento das mesas girantes, do que temos provas como datas certas. Além disso, Kardec estabelece as relações profundas entre as religiões primitivas, a mitologia, as chamadas religiões positivas e o espiritismo, no encadeamento histórico, que é também um dos capítulos mais fecundos da antropologia cultural, abrindo possibilidades, agora reforçadas pela parapsicologia, para a elaboração da antropologia mediúnica. E há ainda a contribuição espírita para o esclarecimento dos problemas históricos, não só por meio das curiosas comunicações de personagens famosos, como das interpretações paligenésicas que o Espiritismo oferece, renovando as perspectivas da história e da filosofia da história. Por tudo isso, e por muito mais ainda,
que o leitor e o estudante descobrirão por si mesmo. A coleção da Revista Espírita se apresenta como obra indispensável aos homens de cultura de nosso tempo, sejam ou não espíritos, mas particularmente os espíritos, e em especial os que têm responsabilidade de orientação no movimento doutrinário. Não podem olvidar o seu dever de ler e estudar essa obra com atenção e com amor. E foi por isso que escolhemos para iniciar a publicação pela primeira vez no mundo as obras completas de Allan Kardec, que agora apresentaremos. Bom, gente, como vocês viram, essa é uma introdução muito longa, né? Porque ela é longa, mas ela não é maçante. Porque o que acontece? Ela explica que a Revista Espírita, usando uma terminologia que o Walter costuma muito usar, né? É um canhão, né? É um canhão no sentido da quantidade de ciências diferentes que ela vai abarcar e vai alinhavar, né? Vai costurando essa ciência na outra ciência, mostrando que o Espiritismo também é uma ciência multidisciplinar, né? Porque ela vai da física, da química, da biologia, né? Ela alinhava todas essas ciências à doutrina espírita, né? Porque ela é uma doutrina cristã, também aqui fala, né, como Kardec alinhava na Revista Espírita os preceitos da moralidade cristã com o mundo visível e com o mundo invisível, né? Eu achei extremamente importante a leitura dessa introdução, mesmo que ela um tanto longa, né? Porque ela vem lembrar para nós, primeiro, que a Revista Espírita não é um estudo inicial, um estudo para principiante. Ela é um estudo sério, um estudo pesado, né? Para estudiosos, né? E não só para estudiosos espíritas, como para estudiosos de qualquer matiz, né? Que ela vai da química à filosofia, ou seja, ela tem um espectro extremamente amplo e abrangente de relações humanas, sociologia, música, psicologia, parapsicologia, né? A ciência espacial e outros, né? Ela é extremamente ampla, né? Além de ser extremamente antiga, né? Coisas que a gente acha que são novidade, né? Já eram tratados em 1858, né? Então, eu achei muito importante a leitura disso, e agora nós vamos passar para a introdução, né? E vamos passar para o nosso amigo Célio, que está calado aqui, para ele poder abrir esse microfone e dar as observações dele, né? Um abraço. Pois é, pessoal, outra coisa também que nós devemos lembrar bastante, né? Épocas, né? Porque vejam, como foi falado aí na leitura, né? A revista vem esmiuçar, né? Nós vamos tentar imaginar, né? 1857 lança-se o Livro dos Espíritos. Quer dizer, não tinha um espiritismo como nós temos hoje. Ele foi lançado para teólogos, filósofos, ateus, religiosos. Foi lançado para o mundo. E depois que o livro foi lançado, quantas dúvidas não surgiram? Quantas ideias opostas ao que estava no Livro dos Espíritos? Então, de cara, nós podemos imaginar que pelo menos os 3 primeiros volumes, né, 58, 60 e 61, vai tratar e esmiuçar, como foi dito aí na introdução, o Livro dos Espíritos, porque até então o Livro dos Médiuns ainda não tinha sido lançado, né? Então, hoje, 160 anos após, nós estudamos o Livro dos Espíritos e temos uma quantidade enorme de dúvidas. Onde nós podemos buscar essas dúvidas? Exatamente na Revista Espírita.
Porque as dúvidas que nós temos hoje, com certeza, muitos tiveram lá em 1857. Né? Inclusive debates, pessoas com opiniões contrárias, opondo-se às ideias, né? Como oposição ao magnetismo e etc, etc. Né? A própria igreja. Né? Então, tudo isso vai aparecer na Revista Espírita. Se nós não tivermos conhecimento disso, o nosso estudo estaria incompleto. É essa a minha opinião. Não sei se alguém mais gostaria de falar alguma coisa, né, com relação a essa importância, a importância desse estudo da revista. Alguém? Dilson, você quer que eu leia a introdução, então? Aqui, a introdução mesmo? Por gentileza, Sérgio, por favor. Aqui eu estou com o da FEB, vocês veem isso, tem alguma diferença gritante aí, tá? A rapidez com que se propagaram em todas as partes do mundo os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova evidente do interesse que despertam. A princípio, simples objeto de curiosidade, não tardaram a chamar a atenção de homens sérios que neles vislumbraram desde o início a influência inevitável que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. As novas ideias que surgem desses fenômenos popularizam-se cada dia mais e nada lhes pode deter o progresso pela simples razão de que estão ao alcance de todos, ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá que se manifestem. Se os abafam aqui, reaparecem em 100 outros pontos. Aqueles, pois, que neles vissem um inconveniente qualquer, seriam constrangidos pela própria força dos fatos a sofrer-lhes as consequências, como só é acontecer às indústrias novas que, em sua origem, ferem interesses particulares, logo absorvidos, pois não poderia ser de outro modo. O que já não se fez e disse contra o magnetismo. Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo o ridículo, esboroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural, e perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo que os amedrontar. Dá-se com as manifestações espíritas a mesma coisa que se dá com o sonambulismo. Se não se produzirem à luz do dia e publicamente, ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre seus membros, das crianças aos velhos, assim como pode encontrar um sonâmbulo. Quem, pois, poderá impedir que a primeira pessoa que encontremos seja médium e sonâmbula? Sem dúvida, os que o combatem não refletiram nisto. Insistimos. Quando uma força está na natureza, pode-se detê-la por um instante, porém jamais aniquilá-la. Seu curso apenas poderá ser desviado. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza, da mesma forma que o magnetismo, e não poderá ser exterminada, como a força elétrica também não o será. O que importa é que seja observada e estudada em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que a regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo fará justiça. Se, porém, for verdadeira, a verdade é como o vapor. Quanto mais se o comprime, tanto maior será a sua força de expansão. Eu grifei essa frase aqui, eu achei ela ótima.
A verdade é como vapor. Quanto mais se o comprime, tanto maior será a sua força de expansão. Causa justa admiração que, enquanto na América, somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto. Olha que interessante. Estados Unidos possui 17. Sem contar um sem número de escritos não periódicos. A França, o país da Europa onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso dessa nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões, ligando, através de um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Se não se tratasse senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil. Eles se multiplicam em toda parte com tal rapidez que não faltaria matéria. Mas os fatos por si mesmos tornam-se monótonos pela repetição e, sobretudo, pela similitude. O que é necessário ao homem racional é algo que lhe fale à inteligência. Poucos anos se passaram desde o surgimento dos primeiros fenômenos e já estamos longe da época das mesas girantes e falantes, que foram suas manifestações iniciais. Hoje, é uma ciência que revela todo um mundo de mistérios, tornando patentes as verdades eternas que apenas pelo nosso espírito eram pressentidas. É uma doutrina sublime, que mostra ao homem o caminho do dever, abrindo o mais vasto campo até então jamais apresentado à observação filosófica. Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anetódica, cujo interesse rapidamente se esgotasse. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Certamente não teria ele, em nenhum caso, as características de uma ciência exata, e é precisamente aí que reside o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema matemático. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos, por si sós, não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se por isso se entende uma ciência acabada, seria, sem dúvida, prematuro responder afirmativamente. Entretanto, as observações já são hoje bastante numerosas para nos permitirem deduzir, pelo menos, os princípios gerais, onde começa a ciência. Já está dizendo aqui que não está acabada, né? O exame raciocinado dos fatos e das consequências que deles decorrem é, pois, um complemento sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade, não oferecendo senão um interesse muito secundário para quem quer que reflita e queira inteirar-se daquilo que vê. Todavia, como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto nolo permita o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão
jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Outra que eu grifei. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. É a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido nos últimos tempos, de maneira mais geral, tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais recuadas. Ah, alguém falou alguma coisa? Eu que falei. É porque só observação, só. Tá. Porque eu aceito isso, sempre aceitei isso. Continuando. Não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Desde que estejam na ordem das coisas, sua causa é tão velha quanto o mundo, e os seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. O que testemunhamos hoje, portanto, não é uma descoberta moderna, é o despertar da antiguidade, desembaraçada do envoltório místico que engendrou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso nas coisas positivas. A consequência capital que ressalta desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e, dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir sobre o seu estado futuro. O fato das comunicações com o mundo invisível encontra-se em termos inequívocos nos livros bíblicos. Mas, de um lado, para certos céticos, a Bíblia não tem autoridade suficiente. Por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais suscitados por um favor especial da divindade. Não haveria aí para todo mundo uma prova da generalidade dessas manifestações se não as encontrássemos em milhares de outras fontes diferentes. A existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno e tantos outros pais da Igreja. Essa crença, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Admiram-na os mais sábios filósofos da antiguidade: Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Nós a encontramos nos mistérios e nos oráculos, entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vemo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e desafiar todas as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde, a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos Wíris e nas valquírias dos escandinavos, nos elfos dos teutões, nos léquios e nos domésticos, Dolki dos eslavos, nos ourisques e nos brownies da Escócia, nos popicans e nos tensarpolites dos bretões, nos semis dos caraíbas, numa palavra, em toda a falange de ninfas, de gênios bons e maus, nos silfos e gnomos, fadas. Espera aí que me perdi aqui.
Peraí. Caraíbas, numa palavra toda a falange de ninfas, de gênios bons e maus, nos silfos, gnomos, fadas e duendes, com os quais todas as nações povoaram o espaço. Encontramos a prática das evocações entre os povos da Sibéria, no Kamchatka, na Islândia, entre os indígenas da América do Norte e os aborígenes do México e do Peru, na Polinésia, e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Bom, gostaria de pedir a alguém que continue, que minha garganta secou. Se alguém quer falar alguma coisa, né? Se alguém anotou, riscou alguma coisa aí, também, Pode né? continuar normalmente, quem for continuar, porque essa introdução ela é bem parecida em todas as traduções, tá? Em todas as versões, não tem problema nenhum. Quem gostaria de ajudar a gente? Eu continuo, Terezinha. Obrigado, Terezinha. Eu fiquei rouquinho. Não será por alguns absurdos de que essa crença se cercou ou se revestiu em vários tempos e lugares que se há de desconhecer, que parte de um mesmo princípio mais ou menos desfigurado. Ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro, entre os povos mais diversificados e em todos os graus da escala social, se não estiver fundada em algo positivo. O que será esse algo? É o que nolo demonstram as recentes manifestações. Procurar as relações possivelmente existentes entre essas manifestações e todas essas crenças é buscar a verdade. Tá? É buscar a verdade. A história da doutrina espírita é, de certo modo, a história do espírito humano. Teremos de estudá-la em todas as fontes que nos facultarão um veio inesgotável de observações, tão instrutivas quão interessantes, sobre os fatos geralmente pouco conhecidos. Esta parte nos dará a oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares que participam da verdade, da alegoria e da superstição. No que concerne às manifestações atuais, relataremos todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento, sempre que nos parecerem merecedores da atenção dos nossos leitores. Do mesmo modo, o faremos em relação aos efeitos espontâneos, por vezes produzidos entre pessoas alheias às práticas espíritas, que ora revelam poder oculto, ora a independência da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. Ao relato dos fatos, juntaremos a explicação tal qual ressalta do conjunto dos princípios. A este respeito, faremos notar que esses princípios são decorrentes do mesmo ensino dado pelos espíritos e que faremos sempre abstração de nossas próprias ideias. Não se trata, pois, de uma teoria pessoal, mas de que nos foi comunicada e da qual seremos simples intérpretes. Largo espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, desde que tenham fio útil, assim como as evocações de personagens antigas ou atuais, conhecidas ou obscuras, sem desprezar as evocações íntimas, que muitas vezes nem por isso são menos instrutivas. Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. Quando for para eu parar, vocês avisam, tá? Por favor.
A doutrina espírita oferece-nos, enfim, a solução possível e racional de uma porção de fenômenos morais e antropológicos que testemunhamos diariamente e cuja explicação inutilmente buscaremos em todas as doutrinas conhecidas. Nesta categoria, colocaremos, por exemplo, a simultaneidade de pensamentos, as anomalias de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcas da fatalidade e, num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerescência, etc. A citação dos fatos juntaremos à pesquisa das causas que os poderiam ter produzido. Da apreciação dos atos brotarão naturalmente ensinamentos úteis quanto à linha de conduta mais conforme a ação moral. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre o objetivo de despertar nos homens o amor do bem pela prática dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, traçam-nos o pensamento que deve presidir a redação desta coletânea. Como se vê, nosso quadro compreende tudo quando se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-la-emos no seu estado presente e no futuro, pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, por isso que este um dia participará do mundo dos espíritos. Eis porque adicionamos ao título principal o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Continua? Terezinha, se você cansou, a gente passa para outra pessoa. Não tem problema, não. Eu não canso de ler, não. Mas se alguém quiser ler para participar, fica à vontade. Eu gosto de ler, não importa, não. Vocês fica à vontade. Talvez alguém quer ler, né? Pode ficar à vontade. E aí, gente, alguém quer ler? Eu leio, então. Então tá, a Liliane lê. Obrigado, viu, Terezinha? Imagina. Nota. Por mais abundantes que sejam nossas observações pessoais e as fontes onde as colhemos, nem dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem nossa insuficiência para suplementar. Contamos com o concurso benévolo de todos os quantos se interessam por esses problemas. Seremos, pois, gratos pelas comunicações que nos forem transmitidas sobre os diversos assuntos de nossos estudos. Nesse propósito, chamamos a atenção para os 10 pontos seguintes, sobre os quais nos poderão fornecer documentos. Primeiro, manifestações materiais ou inteligentes obtidas em reuniões a que estiverem presentes. Segundo, fatos de lucidez sonâmbulica e de êxtase. Terceiro, fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Quarto, fatos relativos ao poder oculto atribuído, com ou sem razão, a certas pessoas. Quinto, lendas e crenças populares. Sexto, fatos de visões e aparições. Sétimo, fenômenos psicológicos particulares que por vezes ocorrem ao momento da morte. Oitavo, problemas morais e psicológicos a resolver. Nono, fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, cuja propagação pode servir de exemplo útil. Décimo, indicações de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, ocultas com a designação, se possível, a citação das passagens. O mesmo no que concerne a opinião emitida sobre a existência dos espíritos
e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber lhes dão autoridade. Só publicaremos o nome das pessoas que nos enviarem comunicações se recebermos autorização formal. Continua ou vai comentar isso aqui? Espera um pouquinho, Liliane. Vamos perguntar se o Walter quer dizer alguma coisa. Ah, sim. E aí, Walter, você quer dizer alguma coisa? Sem microfone, quer desligar o microfone. Está muito baixo. A função e a missão. Abaixo. A função e a missão da revista, né? Ao público e que o público pudesse colaborar com ele. Mas tinham as normas, tem que obedecer algumas normas. Né? Então, o Espiritismo é ciência. É ciência da Terra e ciência espiritual. Os fenômenos. Então, é infinita, a ciência é infinita. Não? Nós achamos que sabemos tudo e não sabemos, não podemos pensar assim. A ciência é infinita. A variedade é muito grande. Kardec tem muita coragem. Mais alguém quer fazer algum comentário? Kardec tem muita coragem de pôr essa matéria no público, que não sabiam nada, ninguém sabia nada. Uma coisa que me chamou a atenção aqui também, né, é a da imparcialidade, né, que o Kardec já está divulgando como serão tratados todos os temas, né? Quando ele diz aqui, esses princípios decorrem do próprio ensinamento dado pelos Espíritos, fazendo sempre abstração de nossas próprias ideias. Não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada e da qual não seremos, senão, meros intérpretes. Por isso que não podemos chamar Kardec verdadeiramente de um filósofo. Ele é um filósofo, mas um filósofo espírita. Quer dizer, eu trabalho com os espíritos. Eu tenho a minha colaboração, mas o resto é dos espíritos. É um filósofo humano, não. 100% dele. Aí que está a diferença. Ele é um filósofo que entrega o seu pensamento para os espíritos, para trabalhar com Cristo. A diferença dele é essa. O Valtinho, uma outra frase aqui também, né, que ficou famosíssima, né, conhecida de todo mundo, eu acho até que espírito e não espírito, quando ele diz, estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Né? Essa frase ficou bombou, né? Bombou, né? Pode falar, tem comentário de evangelho. Comentário de evangelho pode ser. Então, nós estamos lendo isso aqui, não é que nós somos obrigados a entender tudo, mas cada um entender alguma coisa, tá bom. Porque eu não estudei a revista espírita toda, certo? Eu li quase todos os livros, mas eu escolhi o que eu queria ler, só isso. Eu não ligo, estudei mesmo, foi livros espíritas, evangelho, livros médicos. Agora, isso aqui não. Eu fui lendo e escolhendo o que eu queria ler. Agora, vamos ver. Eu tenho uma ideia, Celso. Sério. Nós temos que selecionar o que vamos ler e preparar, alguém preparar. Eu, você, o Gilson, a Edna, nós preparar aquela lição. Para não ficar lendo texto muito grande, cansativo, todo mundo ouvindo aquilo, daqui a pouco não tem ninguém ouvindo nós mais não. Nós vamos tudo embora. Porque vai ficar lendo aí 1 hora sem parar. A ideia tá no ar aí, ó. Mas eu acho que o Gilson já pensou nisso. Isso é porque é introdução só. Eu já pensei nisso. Muito obrigado por lembrar. Eu já pensei nisso. Mas eu achei que essa introdução, primeiro, ela não foi escrita pelo Zé, pelo Pedro ou por ninguém. Ela foi escrita pelo próprio Kardec. Então, eu achei essa introdução muito importante, embora ela seja muito, muito longa, né? Eu acho que ela é extremamente necessária. Sim, eu vou fazer uma filtragem prévia e vou marcar aqueles pontos que eu acho que deva
deva ter atenção. E vou fazer o possível para publicar isso no WhatsApp com uma certa antecedência, para que o pessoal também dê as suas impressões, né? E disso a gente possa tirar e fazer um estudo mais frutífero. E uma pessoa que vai selecionar, o que vai ler, para não ler tudo. Ele vai selecionar para ler. Não pode ler tudo. Tem lição que tem 3, 4 páginas. A revista Espírita não é igual obra básica. Não é igual ao Evangelho, não é igual ao Céu e Inferno. Não é. Nós precisamos entender isso. A revista não é organizada. Ela não é um livro, ela é um volume. É uma coletânea de artigos. Nós precisamos entender isso aí. Estamos no começo. Inclusive, nem todos os artigos serão lidos. Eu acho que ela é taxativa. Isso aí é verdade. Nós não vamos ler aquelas coisas que o Kardec publica dos detratores do Espiritismo, as respostas dele, né? Atas de reunião. Atas de reunião. Quer dizer, tudo isso nós não vamos ler. E a pessoa que resolver ler isso pode fazê-lo particularmente, né? É só, por exemplo, essa introdução, mesmo longa, eu acho que ela deve ser lida. Agora, se tiver alguém aí com um pensamento diferente, né? Para mim está tudo bem, né? Uma ideia diferente. Não tem capítulos aqui reportagens também que são grandes, certo? Porque aqui os livros de Kardec é tudo dividido em questões, certo? Aqui não é dividido, aqui são textos, artigos. É um artigo atrás do outro. Então, a próxima semana, o Dilson ou o Célio prepara a primeira matéria. Não, o Dilson está eleito. Seleciona o que vai ler, dá uma aulinha, certo? E manda outras pessoas te ajudar na leitura, onde você quer, para ter uma coordenação. Se ninguém preparar nada, vai ficar muito ruim. Não, mas, na verdade, concordo em gênero, número e grau com o que o Walter está dizendo, mas isso aqui é o primeiro dia. Com toda certeza, virá matéria preparada. Isso aí é que aqui, como o Dilson falou, a introdução ela não dá para cortar. Né? Essa aqui não dá para cortar. Agora, depois, quando nós chegamos lá, fevereiro de 1858, vão ter artigos, nós não vamos nem comentar, isso aí é certo. Né? Agora, aquilo que foi gerado por dúvidas, porque esse pessoal, principalmente dúvidas, pessoal que leu, né, o Livro dos Espíritos e surgiu dúvida. Então, essas dúvidas nós temos que tomar conhecimento, quais foram, para saber se não são as mesmas dúvidas que ainda nós temos, né, que ainda nós permanecemos com ela, e aí você está lá, dada a resposta que nós até desconhecemos. Né? Eu acho que é isso, não é isso, Dilson? Estou falando aqui também, vamos falando pela tua cabeça aí. Sério que eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer, sabe o que é? Que chega semana que vem, eu, você, a Edna, o Dilson não prepara nada. Chega aqui, manda todo mundo ler, e isso, entende? Não vai acontecer isso, Walter. Não vai acontecer. Só isso. Fala, Dilson. Na hora do estudo, alguém está conhecendo alguma coisa. Para falar. Eu procurei, assim, aliás, vou procurar, né, fazer uma coisa mais livre possível. Eu vou dizer por quê. Porque aqui nós não estamos ninguém para comer na mão de ninguém. Então, o que acontece? Qualquer um tem a liberdade de falar, eu acho que isso está muito longo. Ou então, eu acho que nós deveríamos ler mais desse ponto para tirar alguma dúvida. Né? O caráter desorganizado da Revista Espírita, eu acho que é a principal força dela. Você entendeu? Eu acho, porque o que acontece? A ordem didática, ela pode ser didática para uns,
mas para outros ela pode ser insuficiente. E todas as vezes que a gente condensa uma informação, a gente está usando aquilo que é um filtro pessoal. Ou seja, o que o Dilson pensa não necessariamente é o pensamento do Célio, como não é o pensamento do Walter, da Edna, da Miriam, né? E da Terezinha, da Madalena, da Ivonete, e assim sucessivamente, né? Então, por isso é que eu vou ser o mais possível sem interferência, né? Mais possível frouxo nesse negócio, porque não é realmente para filtrar conhecimento, não. É para pegar, assim, se o material tiver pesado, a gente pula trechos dele, né? Coisas que sejam desnecessárias e coisas, e também coisas que sejam muito longas, né? Mas a finalidade da revista espírita é essa, né? Levar para nós uma coisa que já foi organizada por Kardec. Vocês veem o tanto de material que o Kardec analisou para ele fazer essa síntese que é a Revista Espírita, a qual nós estamos achando que é muito. Cada vez mais nós temos que valorizar o trabalho de Kardec. Cada volume dessa Revista Espírita aí, às vezes o Kardec analisou um material de 10 volumes para publicar um único mês de Revista Espírita, né? Então, para sermos o mais fiel aos pontos dele, né? Na verdade, nós não vamos utilizar assim muito o filtro pessoal, porque isso aí seria uma maneira de dirigir o estudo, né? E o estudo ele tem que ser dirigido até certo ponto, mas não pode ser por uma cabeça só, né? É por isso que é um estudo coletivo. Cada um fala aquilo que melhor lhe aprove, né? De acordo com o estudo que ele tem dentro do espírito, né? Da percepção que ele tem daquele texto frente à realidade dele, que não é a minha realidade, que não é a realidade do outro, e por assim vai, né? Essa é a minha opinião, né? Mas a riqueza do texto é tão grande que daqui a pouco o cérebro não aguenta mais. Agora, se alguém tiver preparado a lição, ele vai selecionar o que vai ser lido. É isso. É só isso. Já venceu o tempo. Desligou? Está desativado. É fácil. Então, gente, aqui nós vamos começar aqui, vamos pular até já agora a introdução aqui e vamos passar para as diferentes formas de manifestação, que é uma coisa um pouco bem sintética, é uma página, é introdução também, tá? No janeiro de 1858. Ela é de poucos pontos, né? Depois a gente vai, vamos pular de fora, né? Direto para respostas dos espíritos a algumas perguntas. Vocês concordam com isso? Eu acho essa parte bem bacana. Eu já me lembrei que eu estudei diferentes naturezas dos espíritos. Eu acho assim que deve pular alguns casos assim mais abertos, algumas outras. Agora isso aqui não, isso aqui é tudo estudo de mediunidade, ajuda a gente muito, né? Não, aí outra coisa, está começando o livro. Está começando o livro, o volume, o primeiro volume. Então, aquilo que ficou muito complexo é que vai ser alijado. É só isso. Tem alguns contos, eu acho assim, uns contos que a pessoa pode ler em casa, né? Fora da reunião. Nesse sentido, eu concordo. Mas gente, se você fizer para mim, tá bom. Então,
pedir para a Madalena ela fazer a leitura das diferentes formas de manifestação. Para a semana que vem. Para a semana... Que hora que está aqui? Ainda não reiniciou, Renan? 8h36. Não está reiniciando. Então, na semana que vem, fica aí, ó, nós vamos iniciar nas diferentes formas de manifestação. Para quem tem a edição mais nova, é na página 17. Aí, para quem está utilizando de outras edições, tá? Janeiro de 1858, diferentes formas de manifestação. O meu é diferentes naturezas. O nosso aqui é igual aqui. É isso mesmo. Certo? Tá. Aí, essa parte que é muito boa, viu? Eu conheço o primeiro volume, eu já li ele bastante. Essa parte aqui é bacana, a gente aprende muito. É um pouco bom com sintético. E já pode procurar, já pode pedir uma pessoa para ficar pronta com o próximo, porque é só uma página, tá vendo? Aí a pessoa já fica pronta, porque terminando já começa diferentes modos de comunicação. Eu acho que isso aí... Dilson, Madalena, eu acho que isso aí deveria estar integrado. Então, vamos passar para vários modos de... Faz as duas, que é pequena, e depois o próximo faz as respostas. Tá certo. Eu acho importante. Para te falar a verdade, eu acho quase tudo importante aqui. Eu sou uma pessoa minuciosa. Isso aqui vai tudo para dentro das outras obras. São textos que ele vai tirar daqui, completos ou não, né? E vai para a Revista Espírita, vai para o Livro dos Médiuns, a gente vai encontrar lá, vai encontrar no Livro dos Espíritos. Então, agora, a semana que vem eu tenho uma prova muito difícil na sexta-feira. Eu acho que eu vou pedir trocar para outra pessoa fazer para mim e eu fico na outra, sabe? Aí eu vou estar meio com a cabeça muito quente. Então tá, nós vamos pedir para a Terezinha, né, que está nos ajudando aqui tanto, ela fica com a diferença, ela assustou, tadinha. Quem ajuda muito, minha filha, trabalha mais. Ai, se eu soubesse, eu não tinha lido, gente. Tô brincando. Tudo bem. Essa prova, e é uma prova, uma matéria que eu vou precisar estudar. Então, você faz para nós as diferentes formas de manifestação? Não, tá. E vários modos de comunicação também? Isso, os dois, faz os dois. Só que esses vários modos de comunicação podia ser outra pessoa, né? Para não ficar pesado para a Terezinha. Ô, Terezinha. Oi. Você tem que fazer leitura disso. Eu quero é isso. Antes de chegar aqui, alguém já leu a missão. É isso, só isso. Tá. Você que não lê, você tem essa missão. De ler com você, e na hora de ler, você selecionar o que você quer ler, para não ler tudo. Tá certo. Não, pode deixar. Mas se acabar antes do horário, aí a gente muda, fala outra coisa, né? Não adianta ler muito e a cabeça esquentar, entende? Ninguém está entendendo o que eu estou falando. Não é brincadeira. Não, entendi. De verdade. Porque se ficar lendo o tempo inteiro, fica cansativo. Ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Isso. Eu estou vendo o futuro do estudo. É só isso. Não, tá certinho. Pode deixar, então. Semana que vem sou eu, então. Maravilha. E se sobrar mais tempo, a gente segue comentando, a gente segue evoluindo. Eu vou colocar o próximo ponto, né? E se tiver mais algum tempo, a gente vai até nas manifestações físicas, que também é muito importante. Quem quer fazer a prece para nós? Eu não quero fazer a prece, não, mas daí eu quero pedir só uma vibração, porque amanhã a Aparecida vai tomar quimioterapia, viu, gente? De 21 em 21 dias eu vou pedir vocês para vibrar por ela, viu? Obrigada. Obrigado, eu. Então, vamos fazer a prece para... Ixi, eu acho que ela saiu do...
Ivonete, faz a prece para nós, então. Queremos agradecer ao nosso Pai maior, nosso Criador, ao nosso irmão Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Guia, por nos permitir estarmos todos reunidos em busca de entendimento, de aprendizado, de elevação espiritual, esclarecimento para a nossa alma, para que possamos estarmos hoje melhor do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E agradecemos a todos os amigos de espiritualidade que nos auxiliam no nosso dia a dia, no nosso estudo, nos orientando, intuindo em todas as situações. Agradecemos ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores e a todos aqueles irmãos que participam dos estudos juntamente conosco, em nossos lares, em nossas famílias. E vamos dar por encerrado o estudo de hoje e pedimos para que nos auxilie na próxima semana, orientando a Terezinha para que ela possa ter um bom entendimento para poder explicar bem, para que cada um possa ter um entendimento sobre o que será explicado. Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja. Seja, graças a Deus. Boa noite, meus queridos. Tá? Dilson, a gravação, Dilson. Está sendo gravado. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Você vai publicar depois? Você vai publicar depois? Tudo. Já tá. Aí eu mando para você, tá bom? O link. Ok. Com Deus. Assistir, gente, assistir pode ou tem que participar e comentar? Os dois, os três. Eu não dou conta, não. Eu posso assistir? Claro, claro, deve. Posso assistir? Pode sim. Tá certo. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.